O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Atividades acontecem no mundo espiritual da mesma forma que temos no mundo físico. Temos inúmeros espíritos no reino espiritual, assim como temos diferentes tipos de criaturas no reino terreno. O fato de não conseguirmos ver o reino invisível ao nosso redor não significa que os reinos invisíveis não existam. Na verdade, o mundo espiritual controla o mundo físico. Mesmo os filósofos acreditam que existe um mundo de matéria e um mundo de forma. O mundo de matéria é o reino em que estamos agora, o reino físico, onde as coisas são visíveis para nós, e o mundo de forma, que é o reino espiritual. Não apenas os filósofos acreditam nessas realidades, mas eles também concordam que o mundo de forma é superior ao mundo de matéria. Tudo o que acontece no reino terreno é um efeito em cascata de uma ação que ocorreu no mundo espiritual. Nós nunca apreciaremos as realidades do mundo espiritual até que Deus abra nossos olhos para vê-las. Quais são os tipos de anjos e demônios na Bíblia? Vamos começar com os demônios. Príncipes. De acordo com as Escrituras, existem cerca de 2 príncipes dos demônios. Pode parecer que seja um título associado à realeza, mas a verdade é que no reino das trevas há uma hierarquia e existem títulos dados para os demônios com base em seus cargos. O primeiro príncipe dos demônios é aquele que encontramos no Novo Testamento, Belzebu. Quando Jesus realizava milagres e as pessoas ao redor não acreditavam que ele pudesse fazê-lo por conta própria, diziam que ele estava fazendo isso pelo poder do príncipe dos demônios, Belzebu. Mateus, capítulo 12, versículo 24. Mas quando os fariseus ouviram isso, eles disseram: "É somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que este sujeito expulsa demônios." Segundo a teologia, Belzebu é outro nome que Satanás usa. Existem muitas explicações sobre Belzebu no Novo Testamento. Belzebu é mencionado como o deus de Ecrom, uma cidade filistina. Segundo o livro de Reis, capítulo 1, versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, para subir e encontrar os mensageiros do rei de Samaria e perguntar a ele se era porque não havia Deus em Israel que estavam indo consultar Belzebu, o deus de Ecrom. Príncipe da Pérsia. No livro de Daniel, podemos ver que Daniel era um homem de Deus que orava. Ele orava a Deus, e o anjo que trazia suas respostas foi bloqueado pelo príncipe da Pérsia. A Bíblia afirma que o anjo disse a Daniel: "Ó Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que falo a você e permaneça em pé, pois fui enviado a você." Enquanto ele pronunciava essas palavras, eu fiquei tremendo. Então ele disse: "Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você colocou o seu coração para entender e se humilhou diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias, e eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar, pois eu tinha ficado sozinho lá com o príncipe da Pérsia." A partir disso, podemos ver que, de fato, quando oramos, enfrentamos oposição espiritual. O príncipe da Pérsia estava se opondo à resposta à oração de Daniel. Ele é outro príncipe no reino das trevas e é encontrado entre o céu e a terra. O que a Escritura nos diz é que ele interrompe a oração. Reis. Na Bíblia, quando ouvimos falar de reis, 2 coisas vêm à mente para nós, cristãos: o rei terreno e os reis do mundo das trevas. A Bíblia nos alerta sobre os reis em lugares sombrios. Eles controlam não apenas o reino espiritual, mas também o físico. Os efeitos do que fazem no reino espiritual se manifestam no reino físico. Daniel estava orando fervorosamente. A resposta foi enviada desde o primeiro dia, mas ele não conseguia encontrar respostas. A obstrução ocorreu no reino espiritual, mas se manifestou no físico. Em Daniel capítulo 10, vemos que o príncipe da Pérsia estava impedindo o anjo de entregar as respostas a Daniel. Parece que o príncipe da Pérsia não estava sozinho.
pois os reis também estavam presentes. Pode ter sido fácil para o anjo lutar e vencer o príncipe da Pérsia, mas havia reis lá também. Os reis são conhecidos pela demora, mantendo coisas boas presas e nunca as liberando para você até que lute para obtê-las. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias, e eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar, pois eu tinha sido deixado sozinho lá com os reis da Pérsia. Precisamos orar contra esses espíritos. Eles são poderosos, mas com o poder de Deus venceremos. Precisamos entender que existem reis muito acima dos reis terrenos que são responsáveis por algumas coisas ruins na terra. Governantes e poderes. A Bíblia fala sobre eles e o que precisamos fazer em relação a eles. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. De acordo com Paulo, esses governantes e poderes são demoníacos e estão sempre tentando separar os cristãos do amor de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 38, afirma: Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Quando oramos, devemos abordar esses poderes e governantes que estão sempre buscando nossa queda. Quando você tenta realizar algo, eles sempre tentam impedi-lo de alcançá-lo, para que você fique frustrado e, através disso, se afaste do amor de Deus. Como cristãos, vocês devem orar em todos os momentos. Vocês têm o poder de influenciar o mundo espiritual por meio da oração. Entendem o poder que possuem, no entanto, negligenciam a oração. Quando vocês oram, talvez nem sempre estejam cientes do que está acontecendo, mas sejam encorajados pela Bíblia de que suas orações estão afetando coisas no mundo invisível. Uma batalha está ocorrendo e nossas orações estão alterando as coisas nos lugares celestiais. Devemos perseverar em buscar a Deus, devemos perseverar na oração e na intercessão por seu reino vir e sua vontade ser feita na terra como no céu. Quer percebamos ou não, nossas orações estão mudando coisas no mundo espiritual, e uma das chaves para a oração eficaz é a perseverança firme. Como Daniel, devemos fixar nossos corações no Senhor e persistir até que a resposta venha. Agora, estou perguntando por que você não leva sua vida de oração mais a sério. Quer percebamos ou não, nossas orações estão mudando coisas no mundo espiritual. Anjos. Serafins. Ouvimos falar sobre os serafins o tempo todo. Quem são eles? O serafim é um anjo de Deus e foi mencionado várias vezes na Bíblia. Seraf é um substantivo singular, enquanto serafins é o plural. Isaías, capítulo 6, versículo 2, descreveu-os. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. A partir da descrição de Isaías, esses serafins têm 6 asas, e todas essas 6 asas têm um propósito. Os serafins são sempre enviados por Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 6, diz: Então, um dos serafins voou até mim com uma brasa viva, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Querubins. Geralmente, os anjos são mensageiros de Deus, e todos eles têm papéis que desempenham no céu e na terra. Os querubins são anjos guardiões mencionados na Bíblia. Tudo o que está escrito sobre eles indica que eles estão guiando algo de um lugar para outro. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, os anjos que guardavam o jardim eram os querubins. Gênesis, capítulo 3, versículo 24, diz: Após expulsar o homem,
colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia para todos os lados, a fim de guardar o caminho da árvore da vida. O trabalho deles é guardar o que Deus ordenou que eles guiassem. Deus disse a Noé para fazer uma imagem de um querubim na frente e atrás da arca que ele estava construindo, e isso faria o querubim guardar e proteger a arca. Êxodo capítulo 25, versículos 19 a 20 diz: Faça um querubim de um lado e o segundo querubim do outro. Faça os querubins de uma só peça com a tampa nos dois lados. Os querubins terão as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. Os querubins também são os que guardam o trono de Deus. Ezequiel, capítulo 10, versículo 14. Cada um dos querubins tinha 4 faces. Uma era a de um querubim, a segunda era a de um ser humano, a terceira era a de um leão e a quarta era a de uma águia. Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 a 8. Arcanjos. Miguel. Miguel é um guerreiro que luta em batalhas e vence. Quando o príncipe da Pérsia segurou o anjo que estava prestes a entregar as respostas à oração de Daniel, foi Miguel que Deus enviou para encontrar o príncipe e os reis. O arcanjo Miguel é mencionado em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois o Senhor mesmo descerá dos céus com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não há lugares no Antigo Testamento hebraico onde a palavra arcanjo tenha sido usada, mas eles se referem a eles como os chefes dos anjos ou príncipes dos anjos. Se olharmos para Daniel, capítulo 10, versículo 13, diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Diz: Miguel, um dos primeiros príncipes, o que significa que há outros. Encontramos o anjo Gabriel aparecendo a pessoas em Lucas, capítulo 1, versículo 19. Príncipe Miguel. Daniel fala de Miguel como sendo um grande príncipe que protege as pessoas. Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz: Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que as nações existem, até aquele tempo. Mas naquele tempo, o teu povo, isto é, todos os que forem encontrados inscritos no livro, serão libertos. Saber de tudo isso não deveria nos impedir de nos concentrarmos no Evangelho de Cristo e nas mensagens da cruz, que é o amor. Uma coisa que gostaria que soubéssemos é que nos foi dado o poder de andar sobre serpentes e escorpiões, poderes e governantes que podemos controlar, porque temos um poder maior em nós. Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.